prendas religiosas, prezadas senhoras do apostolado, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, hoje é o dia da nossa comunhão reparadora ao Sagrado Coração de Jesus. Nosso Senhor prometeu, quando prometeu a Santa Margarida Maria Alacoque, nas famosas 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus, e a chamada grande promessa, que é a última promessa de nosso Senhor, essas foram as palavras de nosso Senhor. Concederei, no excesso da misericórdia, do meu amor poderoso, a graça da perseverança final, aos que comungarem na primeira sexta-feira de 9 meses seguidos. Concederei no excesso da minha misericórdia. E em todo o conjunto das promessas e revelações de nosso Senhor pedindo essa reparação, esse desagravo pelas ofensas com que recebeu e recebe o seu Sagrado Coração. Apresentou o seu coração, como nós conhecemos, externado, com a chama ardente, mostrando o amor de nosso Senhor por nós. No meio dessa chama, a cruz, que é a grande demonstração máxima do amor de nosso Senhor por nós, pela nossa salvação, em todo o mistério da redenção, e o coração ferido, cercado também pelos espinhos. E nosso Senhor fazendo esse lamento que nós conhecemos e já ouvimos muitas vezes. Eis o coração que tanto amou os homens e recebe ingratidões, friezas e desprezos. E é preciso que nós ofereçamos a reparação pelas nossas faltas e pelos pecados do mundo inteiro. Recordando aquela tradicional hora santa que nós já rezamos muitas vezes, e num dos trechos dessa hora santa, nos coloca como que, ou direcionando a nossa intenção, por algumas das razões pelas quais nós precisamos oferecer a nosso Senhor a reparação e o desagravo. Nesse trecho da hora santa, é uma oração, um diálogo em que nós vamos pedindo a nosso Senhor o perdão, e diz assim, para nós direcionarmos a nossa reparação: pelos nossos pecados, pelos pecados dos nossos parentes, amigos e inimigos, pelas infidelidades e sacrilégios, pelas blasfêmias e profanação dos dias santos, pelos atentados cometidos contra o sumo pontífice, pelas libertinagens e escândalos, pela falta de modéstia no trajar, pelos corruptores da infância e da juventude, pela sistemática desobediência à Santa Igreja, pelos crimes do lar cristão, pelas faltas dos pais e dos filhos, pelos perturbadores da ordem pública, social e cristã, pela covardia dos que devem defender a nossa religião, pelo abuso dos santos sacramentos, pelos ataques da imprensa ímpia e maquinação das seitas secretas, pelos bons que vacilam, por aqueles que resistem às inspirações da graça divina, da vossa divina e sapientíssima graça. E no momento da hora santa nós somos convidados a dizer muitas vezes, perdão, perdão, ó divino coração. Só para trazer esse pensamento dessa oração e para lembrar, seja, por quantas razões e por tantas razões nós precisamos oferecer a nosso Senhor essa reparação e esse desagravo. Por todos os pecados que nós já fizemos a nosso Senhor, se já caminhamos num caminho da graça, da virtude, se nós já deixamos alguns pecados para trás em nossa vida com a graça de Deus, mas pelas vezes que nós já ofendemos a nosso Senhor, oferecer a nosso Senhor o perdão. Se ainda o pecado mortal está presente ou faz parte, como não deveria, mas se ainda faz parte da nossa vida, oferecemos a nosso Senhor a reparação, o desagravo. Não só propriamente pelos pecados, em primeiro lugar, mas também como nosso Senhor reclamou e se lamentou das friezas, indiferença, as friezas ao nos aproximarmos do seu Sagrado Coração, a frieza muitas vezes com que nós nos aproximamos. É importante para nós
a prática religiosa, né, o hábito que facilita, né, as nossas ações, facilita a nossa prática religiosa, mas temos sempre o cuidado para que o hábito não torne algo, as coisas meramente rotineiras, como que maquinais, né, fazer por fazer, vir à missa por vir, comungar por comungar, mas sem colocarmos propriamente o nosso coração, a nossa intenção e aproveitarmos esse momento dessa união, dessa intimidade maior com o nosso Senhor. Por essas e por tantas outras razões, nós oferecemos a nosso Senhor a nossa reparação e o nosso desagravo. E pedir a nosso Senhor que Ele nos dê, no que diz respeito aos nossos pecados, a verdadeira contrição dos nossos pecados. Ao fazermos a nossa confissão, não só sinceramente relatarmos as nossas culpas, rezarmos o nosso ato de contrição, mas pedimos essa graça ao nosso Senhor, que Ele nos dê realmente essa graça no verdadeiro e mais sincero e profundo arrependimento, que sempre se renove em nós a contrição por todas as vezes que nós já ofendemos a nosso Senhor, que tenhamos um pouquinho mais a compreensão, do quanto o pecado é desastroso em nossa vida, o quanto o pecado é destruidor, da nossa alma, da presença de nosso Senhor em nossas vidas, e quanto mais nós tivermos essa compreensão, maior a nossa dedicação em praticar a virtude, em fugir, de todo e qualquer pecado e zelarmos também, pela devoção, pela propagação, pela honra do Sagrado Coração de Jesus. Portanto, prezados irmãos e irmãs, nesse dia da primeira sexta-feira do mês, a igreja nos convida a nós contemplarmos Jesus no alto do Calvário. E São João, que relata, nós ouvimos o Evangelho na sua narração, aquilo que ele mesmo foi testemunha, e ele mesmo assim escreve: dá testemunho disto quem o viu, e o seu testemunho é verdadeiro, a fim de que também vós acrediteis. E viu nosso Senhor, depois de passar por todo o sofrimento, de ser pregado na cruz, ainda ter o seu corpo sacrilegamente profanado, com a lança que perfurou o coração de nosso Senhor, e até as últimas gotas de sangue e de água. E rezarmos, pedimos ao nosso Senhor perdão, perdão, ó divino coração. Nós somos a causa do sofrimento de nosso Senhor, da morte de nosso Senhor, e ao mesmo tempo que nós pedimos perdão, agradecemos a nosso Senhor, porque pela cruz, pela morte e ressurreição de nosso Senhor, nós encontramos a salvação. E que não seja em vão para nós todo o sofrimento de nosso Senhor, que não seja em vão para nós o mistério da redenção, para que, auxiliados por Nossa Senhora, socorridos por Nossa Senhora, sejamos fiéis a nosso Senhor, devotos do Sagrado Coração, para um dia todos nós salvarmos as nossas almas. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.